Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui evangelístico porque os dias estão passando, o tempo está se findando, tem muitas pessoas descendo ao inferno e de fato todos nós somos merecedores do fogo do inferno. Não tem ninguém que merece o céu, ninguém merece o céu. Quem vai para o céu vai pela graça de Deus, mas para ir para o céu é necessário que haja algo da nossa parte, porque a porta do céu estava fechada para nós e não tinha como a gente ir para lá por conta dos nossos pecados. Aí Cristo veio, pagou um preço, um alto preço, um preço de sangue, para que nós pudéssemos ter a porta do céu aberta para nós novamente. A Bíblia nos diz em Hebreus que Cristo ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Certamente você já ouviu falar de quando Cristo é crucificado e ele rende o Espírito, né? Após ali tudo concluído, ele vai dizer: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E neste momento, lá no templo, o véu se rasga de alto a baixo. Aquilo ali era uma representação da porta do céu sendo aberta para nós novamente, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então o véu se rasga de alto a baixo, mostrando que é o próprio Deus em Cristo rasgando o céu. A Bíblia fala assim que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, meus irmãos, quero deixar aqui essa palavra para vocês. A Bíblia fala assim em Provérbios 24, para o sábio, Provérbios 24 não, perdão, Provérbios 15, verso 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Se nós formos ainda olhar lá em Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 13 e 14, nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então a porta do céu, ela não é do jeito que as pessoas falam por aí. Que você pode fazer o que você quiser só porque você é uma boa pessoa, que faz caridade, que ajuda, tal. Isso é muito bom, mas para a salvação isso não te salva. O que te salva é Jesus Cristo, o que te salva é o arrependimento dos pecados, porque você é uma pessoa pecaminosa e precisa receber o perdão dos teus pecados e ser santificado pela palavra de Deus, diariamente santificado pelo Espírito Santo, porque a santificação é um processo. Então, o que te salva não é as tuas obras, o que te salva não é o fato de que você é uma boa pessoa, que ajuda as pessoas. Isso é muito bom, mas para viver aqui na Terra, isso também faz parte, né, do plano da salvação. Mas se você só for uma boa pessoa e não se arrepender dos teus pecados, porque sim, você tem pecado. Você pensa coisas imorais, coisas que não deve se pensar. Você fala muitas vezes coisas que não deve falar. Você age muitas vezes de forma que não se deve agir, que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu falo você, eu estou falando nós, de modo geral, seres humanos falhos e imperfeitos. Só que nós precisamos estar santificado pela palavra de Deus. Se você for olhar aqui em Efésios, capítulo de número 5, vai dizer assim no versículo de número 25. Eu vou ler a partir do versículo de número 24 para vocês entenderem. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Olha como que Cristo
purifica a sua igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tá vendo? Então, nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Se nós olhar ainda em João, o capítulo de número 17, João, capítulo de número 17, e o versículo de número 17 está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós olharmos em João, capítulo de número 15, e o versículo de número 3, fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se nós formos lá em Salmos 119, e os versos de número 10 e 11, ou até mesmo 9, né? O verso de número 9 ao 11. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se nós ainda olharmos no Salmo 119 e o verso de número 5, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós somos santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, olha aqui que fala em Hebreus. Hebreus capítulo de número 4, o versículo de número 12, e observa também o versículo de número 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, ou seja, completamente vulneráveis aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, cada um de nós vamos ter que prestar conta diante de Deus da nossa vida. Às vezes nós somos contraditados, tem pessoas que às vezes vai ter alguma opinião a nosso respeito, mas isso não importa. O que importa é cada um de nós fazer a nossa função aqui na terra, agradar a Deus e não aos homens, né? Nós precisamos agradar a Deus. Então nós somos seres humanos falhos, às vezes nós vamos sim falhar, mas quando nós falharmos, cabe a nós reconhecer as nossas falhas. E é isso. Só que somos purificados pela palavra de Deus, somos santificados pela palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa terra, mas estamos de passagem. Nós não estamos aqui nessa terra para ficar aqui para a raiz. Então é em vão correr atrás das coisas desta terra enquanto a tua salvação está correndo risco. Você pode sim correr atrás das coisas desta terra, mas desde que você corra primeiro atrás da tua salvação. E ela você só vai encontrar em Jesus Cristo. Você não vai encontrar em mais nenhum outro lugar. Se você for em João, capítulo de número 14, o versículo de número 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como você alcançar a salvação se não for em Cristo. Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 37 e o 38, fala assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se nós ainda olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo de número 19, fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ainda em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, falando a respeito de Jesus Cristo, nos diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação nós só encontramos em Jesus. Não tem como querer achar salvação em qualquer outro lugar, que não vai achar. Salvação só se acha em Cristo. Se nós formos em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se nós formos lá em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17, 4:17, falando a respeito de Jesus. Jesus assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nós olharmos também em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 em diante, vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós olharmos também lá na Epístola de Pedro, capítulo 1, a primeira de Pedro, capítulo 1, o versículo de número 14, nos diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se nós formos em 1 de João, no capítulo 2 e o versículo 15 ao 17, nos fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se nós ainda corrermos em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 21 e o versículo de número 8, fala assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os tímidos aqui não está falando de personalidade. Às vezes você é uma pessoa mais fechada, mais retraída. Os tímidos aqui estão falando daqueles que se envergonham de Deus, aqueles que se envergonham de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de as pessoas saber que você é crente. Então você é tímido. O tímido não é a tua personalidade. O tímido quer dizer que você tem vergonha de ser cristão. Então, se você tem vergonha de ser cristão, Deus vai se envergonhar de você também. Então, Apocalipse 22
15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Os cães aqui não é cachorro, o animalzinho ali, que a Bíblia está falando. Os cães aqui são aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Esses são os cães. Quer ver só? Mateus... deixa eu achar aqui. Aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então, aquele que rejeita a palavra de Deus, a Bíblia chama ele de cão e chama ele de porco. E você viu lá em Apocalipse, onde eu acabei de ler, ficarão de fora os cães. Então, todo aquele que rejeita a palavra de Deus, ele não vai entrar no reino dos céus. Ele vai ficar de fora, ele vai ser lançado no inferno. Então, ainda aqui, Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 41, nos diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para ser humano. Mas por que ser humano vai para lá? Porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra de Deus. Quer ver só? João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. E o versículo de número 47 e o 48. Olha aqui que o próprio Jesus falou. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, essa mesma palavra que para uns vai servir de salvação, para outros vai servir de testemunho para a condenação, que tiveram a oportunidade, enquanto estava na terra, de se arrepender dos seus pecados, de reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, mas optaram viver nos prazeres da carne, viver nas obras da carne. Optaram por fazer a própria vontade do eu, ao invés de fazer a vontade de Deus. E não é fácil você abrir a mão da tua vontade carnal para fazer a vontade de Deus. Mas quando você busca a presença de Deus, quando você ora, jejua, se alimenta da palavra, a presença de Deus ela vai ficando mais viva dentro da tua vida. Então você vai conseguindo vencer as tuas vontades carnais. Como? Se apoiando na palavra de Deus. Cada dia um pouquinho você vai sendo santificado, você vai renunciando e você vai conseguindo dia após dia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te convencendo, conforme a palavra nos diz. Quer ver? Ó? O Espírito Santo ele vai te convencendo do teu pecado, das tuas vontades carnais que ferem a santidade de Deus. Porque originalmente você não tinha desejo do pecado. Mas após nascer numa condição de pecador, o teu corpo, a tua mente, ela passou a desejar o pecado e não as coisas de Deus por causa da corrupção humana. Mas originalmente Deus fez Adão santo e irrepreensível, puro e inocente. A partir do momento que Adão pecou, toda a descendência de Adão veio também pecando, porque já nasceu do DNA de Adão, nasceu pecaminoso, nasceu da geração de Adão. Então você não teve culpa de nascer pecador, mas se você morrer e sem reconhecer a Jesus Cristo, sem entregar a tua vida para Jesus Cristo, aí você vai ter culpa da tua condenação e do teu pecado. Porque, de fato, nós somos culpados do nosso pecado, mas Cristo, ele assumiu o nosso lugar. Ele nos justificou. Então, como ele nos justificou, nós precisamos se apegar com Cristo e se apoiar na justificação que encontramos em Cristo. Sendo nós culpado, ele declarou cada um de nós inocente. Então, olha aqui, ó, o Espírito Santo, dia após dia, vai nos ajudando. João capítulo 16, versículo de número 7. Jesus estava aqui na terra ainda, ele falou isso. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, quem não crê em Jesus Cristo está cometendo pecado. Quem não entrega a sua vida para Jesus está cometendo pecado, ou seja, está mais pecador ainda do que a vida que leva, né? Porque rejeita Cristo. Então, o Espírito Santo vai convencer as pessoas dia após dia. Quando a gente olha também, quando nós avaliamos a palavra de Deus também em João, capítulo de número 3, e o versículo de número 17, fala assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para encerrar, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, eu poderia passar o dia inteiro aqui lendo, explicando, falando da palavra de Deus para vocês, e eu não conseguiria esgotar nem um tema sequer da palavra de Deus, que dirá toda a palavra. Mas a palavra de Deus, ela é santa, a palavra de Deus ela é irrepreensível. Aqui, na segunda epístola de Pedro, o capítulo de número 3, o versículo 9, olha como fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é necessário, o arrependimento é necessário sim. Talvez você fique aí achando que você é uma boa pessoa, você está indo para o inferno. Não porque a porta do céu não está à tua disposição, mas você está indo para o inferno porque você quer ir para o inferno. Você está escolhendo não renunciar à tua vontade, fazer as vontades da tua carne, as vontades dos teus pensamentos, ao invés de lutar contra elas. Porque elas vêm sim com muita violência contra nós. Mas se você lutar contra elas da maneira correta, né, que sozinho também você não vai conseguir. Estivemos evangelizando essa semana e nós nos deparamos com pessoas que falavam: mas eu não quero entregar minha vida para Jesus agora, porque eu ainda estou fazendo isso, eu ainda estou fumando, estou bebendo, estou dançando, estou fazendo isso, tal. Mas se você não dá um passo em direção a Jesus, um passo de fé, crendo que Ele vai mudar a tua vida, a tua história, é tudo em vão. Você não vai conseguir mudar a tua vida para depois entregá-la para Jesus. Se você tivesse esse poder, você não ia precisar de Jesus. Então você precisa dar um passo de fé, entregar a tua vida para Jesus. Ainda que você vai errar, você vai pecar, você vai falhar, mas você tem que confiar nesse passo que você está dando. E você tem que começar a se esforçar para não errar. E assim você vai começar a achar graça aos olhos de Deus. Deus vai começar a derramar graça na tua vida pelo teu esforço. Você vai começar a se esforçar. O Espírito Santo vai passar a habitar na tua vida e ele, dia após dia, ele vai começar a te convencer a não pecar. Dia após dia, ele vai começar a te convencer a querer agradar a Deus e não as tuas vontades. Então, para encerrar, Apocalipse, capítulo de número 20, do versículo 11 ao 15, vai falar do juízo final. É o último juízo que vai haver aqui na face da terra, que nesse tempo não vai ser nem na terra, vai ser nas regiões celestes, né? Porque a terra vai se desfazer, o céu vai se enrolar como um livro, vai ficar ali na região do universo, ali na região celeste, vai ficar o grande trono branco, que eu vou ler aqui para vocês, Jesus para julgar as nações, as pessoas, um por um, cada um vai ser julgado. Eu não sei quanto tempo vai durar esse julgamento, né? Mas cada um por um vai ser julgado segundo as suas próprias obras. Você não vai ser julgado pelo que o teu pai fez, pelo que a tua mãe fez, pelo que o teu irmão fez, pelo que o teu colega fez. Você vai ser julgado exatamente sim, pelas tuas próprias obras, porque cada uma delas estão sendo registradas nos livros e Deus vai te julgar por elas. Você pode ter certeza que você vai ter que prestar conta diante de Deus por ela. Eu vou ter que prestar conta diante de Deus pelas minhas obras. Cada um de nós. Tá certo? Mas no dia do juízo final, eu creio, eu não vou estar lá para ser julgado, mas eu vou estar com Cristo para julgar, certo? Todos aqueles salvos em Cristo Jesus, nesse juízo não vai ser julgado.
Todos os salvos em Cristo Jesus vai estar lá para julgar. E vai haver sim pessoas salvas neste período do juízo final que vão passar pelo julgamento? Vai ter pessoas salvas. Mas quem são essas? As pessoas que morreram no período da grande tribulação. A igreja já foi arrebatada. Os que no período da grande tribulação morreram, esses sim vão passar pelo julgamento e o nome deles vão estar no livro da vida, aqueles salvos que vai passar pela grande tribulação e eles vão ser salvos. Agora, os que não tiveram o nome escrito no livro da vida, de todas as épocas, desde lá de trás, do começo da humanidade, Caim vai estar lá, Esaú vai estar lá, que são pessoas, né, que a gente já sabe pela própria palavra de Deus. Não é que eu estou julgando, mas a palavra de Deus já mostrou que são pessoas condenadas. Judas, que traiu Jesus, vai estar lá. Outra pessoa também que vai estar lá, Nimrod, que foi o fundador da Torre de Babel, né, e também da cidade da Babilônia, vai estar lá também. Né, ele também fundou Nínive. Esse homem terrível que houve vai estar lá também para ser julgado segundo as obras dele. Então, assim, não é eu que estou julgando, a Bíblia que fala isso, tá certo? E eu vou ler aqui então para a gente poder encerrar. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, no plural, escritas nos livros. Então vai ter livros, que são os livros das obras de cada um, e vai ter outro livro, que é o livro da vida, que lá só vai ter o nome de salvo. Tá certo? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Lembra que eu falei? Não vai ser pela obra do outro, vai ser pela tua própria obra. Então, pela tua própria obra você vai ser julgado. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? Então talvez você pode não querer dar crédito para mim, né? Quem sou eu? Não tenho um nome, não tenho uma influência, apenas um anônimo, uma pessoa que não está aí nas mídias sociais, mas eu também não estou importando com isso. Isso daí, um dia eu já me importei sim, né? De querer ficar famoso, de querer isso, porque eu tinha um propósito errado. Hoje, o meu propósito é pregar a palavra de Deus. É anunciar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Exemplo disso, estou aqui no meu almoço, 28 minutos falando da palavra de Deus, não vou ganhar R$1 por isso, não estou preso em dinheiro, não estou preso com nada disso. Se eu pudesse, eu passaria logo era o dia todo falando da palavra de Deus. Se pelo menos uma pessoa me ouvir e for salva, já valeu a pena já. Esse tempo, esse horário meu de almoço que eu abri mão para poder estar falando da palavra de Deus para vocês. Então, talvez você pode não querer me dar crédito, mas não precisa me dar crédito. Se você der crédito à palavra de Deus, ela pode salvar a tua vida. Tá bom? Então, se um dia você estiver lá no inferno, essa palavra vai dar testemunho contra a tua vida. Porque você teve oportunidade de salvação, mas você preferiu rejeitar a Deus. Então, não fica olhando para você, para os teus defeitos, para as tuas dificuldades. A Bíblia fala em Hebreus 11, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então olha para Cristo, Ele pode mudar a tua vida, você não pode mudar a tua vida. Você vai morrer tentando, vai morrer perdido, vai passar a tua eternidade no lago de fogo, porque ninguém vai passar a eternidade no inferno. O inferno é um estado intermediário. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno sim, vai ficar lá. Só que é um estado intermediário, vocês viram aqui, juízo final. A morte e o inferno dará os mortos que neles há, e vai ser julgado cada um segundo as suas obras, e aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado dentro do lago de fogo, que é um lugar muito mais terrível e pior do que o inferno. Então o inferno é um estado intermediário, o lago de fogo é um estado eterno e completo.
Dali Deus nunca mais vai se lembrar das pessoas que ali estão. E por toda a eternidade elas vão queimar e não vão se desfazer. A Bíblia nos fala que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. É toda a eternidade. Você pode pensar em 1000 anos, você pode pensar em 1 milhão de anos, você pode pensar em 1 trilhão de anos, você pode pensar em coisa que anos infinitos, que a tua mente não tem capacidade de calcular e de pensar. Mas as pessoas vão passar a eternidade lá. Eternidade, eternidade. Quando fala eternidade, nunca mais terá fim. Todos aqueles que já morreram e morreram sem Cristo, morreram perdidos nos seus pecados, todos esses de todas as eras, todos estão no inferno. E todos esses vão passar a sua eternidade no lago de fogo. Então são todas as pessoas que já estão perdidas. Enquanto todos que morreram com Cristo, de todas as eras, estão no paraíso, um lugar de descanso. Tá certo? E vai passar sua eternidade com Deus. O paraíso também é um lugar intermediário, é um lugar passageiro também, não é um lugar eterno, mas todos que estão no paraíso já estão salvos com Deus, aleluia. E depois que aconteceu o juízo do grande trono branco, a Bíblia fala que vai ser feito novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então nós vamos estar aqui na terra os salvos com Cristo, enquanto todos os perdidos estão na eternidade no lago de fogo. A nossa eternidade vai ser numa terra próspera, onde não vai haver mais pecado, não vai haver mais demônio aqui na terra, não vai haver mais homicídio, não vai haver mais prostituição, não vai haver mais mentira, adultério, não vai haver mais nada dessas porcarias do mundo, né? Nada, nada, nada. Tanto todos os demônios que ainda estão vagando pela terra, aprisionando as vidas das pessoas e as pessoas perdidas, todos eles estarão no lago de fogo. Não vai sobrar um para contar a história. Vai ficar todos lá queimando por toda a eternidade e nunca vai se desfazer, nunca mais vai morrer, vai ficar vivo lá dentro do lago de fogo e é isso. Agora os salvos em Cristo vai ficar num novo céu e numa nova terra, aonde habita a justiça, tá certo? Então essa é a promessa de Deus para todos os salvos. Vale muito a pena você renunciar às tuas vontades, os teus desejos hoje, enquanto você está vivo, porque se alguém matar você ou matar eu, morremos, mas não morreu, acabou. Não morreu, acabou. É aí que começa a vida de verdade. Ou vai ser a vida no céu, ou vai ser a morte no inferno, né? É uma morte viva, quer dizer, a pessoa morre porque nunca mais ela se encontra com a vida que é Cristo, né? Nunca mais ela vai poder ter a oportunidade de salvação, receber a vida eterna. Só que ela vai ficar morta em relação à à ausência de Deus, mas ela vai estar viva, ela sabe quem é ela sabe quem ela foi na terra, ela sabe as obras que ela fez na terra, e ela vai passar a eternidade dela no lago de fogo. Então essa mensagem não é para quem já se foi, essa mensagem é para você que está aí me ouvindo, essa mensagem é para você, tá bom? É para mim, porque eu também preciso entrar por essa palavra todos os dias, preciso renunciar os meus desejos carnais todos os dias para que eu possa conseguir, no dia que eu partir desta terra, não sei quando, não sei se é hoje, não sei se é amanhã, semana que vem, daqui 1 ano, 10 anos, eu não sei. Mas eu sei que quando eu partir, eu preciso partir salvo em Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.